Boa, boa! Olha, nós aqui novamente, mais um Consciência. E ó, meu amigo de bancada hoje aqui, Daniel. De novo na bancada, bicho, olha só. Gostou do Daniel aí, ô Sonoplasta, tá bom? Fala aí, ô. Ok. Bom. E nós temos um convidado ilustre hoje aqui, e é um tema importante que ele vai abordar, mas ele é expert num tema fantástico. João, seja muito bem-vindo, João. Obrigadão. Obrigado pelo convite aí. E aí, tá pronto pra elevar o nível de consciência nessa área que você tanto domina? Bora, tô pronto. Aí domina, hein? Hã? Aí domina, hein? É. Deixa eu te falar um negócio. Um convidado tão ilustre e não apareceu aqui antes por quê, hein? Rapaz. Ninguém me convida, ninguém... Pois nós seremos e somos o primeiro aí, ó. Cara, aí, ó, amiga de muito tempo já. Então, cara, mas tudo tem o tempo certo, cara. Pois é. O Tá tempo aí. de Deus, né? Chegou a hora. Ô, João, a área automotiva, você desde de criança, você olhava carro, começou por aí, ou eu comecei já certo a falar sobre isso ou não? Cara, eu acho tão interessante esse vínculo com o carro, porque a maioria dos bebês, ele fala papai, ele fala mamãe, e eu, por incrível que pareça, falei carro. Então, é uma coisa que veio de... Aí, ó, cara. Já veio de berço. E, por exemplo, eu morei no sítio, até os meus 18 anos, praticamente. E eu não tenho irmão, e minha mãe cuidava de dois primos meus, que era o Elton e a Elaine. E o Elton, ele era viciado em carro. Eu acho que um pouco desse gosto veio dele. Porque em casa tinha revista Quatro Rodas, tinha revista Auto Sport, e era espalhado por toda a casa. E pela referência dele, eu acho que veio esse gosto maior também. E o carro eu sempre fui apaixonado. Sempre. O carrinho da Hot Wheels, eu tenho meu primeiro carrinho da Hot Wheels até hoje. Deve fazer uns 18 anos que eu tenho o carrinho da Hot Wheels. Digamos então que o ambiente influenciou um pouco esse Influenciou. gosto. Nossa, mas é muito louco. Eu assisto o filme Velozes e Furiosos há muito tempo e quando eu vejo eu fico louco ainda, cara. Ó, se você tivesse... Faltou pouco ontem, você tá lá na Fórmula 1 em São Paulo ontem. Nossa, faltou um convite de alguém rico. Ô, João, então, Hot Wheels você tem ainda guardado? Tem, cara. Olha, rapaz, eu presenteei muitos Hot Wheels pro meu filho, hein? E é bem emblemático pra criança, né? É. Aqueles carrinhos, eles Principalmente- souberam fazer pra cativar a atenção da criança, né? Porque hoje a gente, com o nível de detalhe que a gente gosta, a gente vê um carrinho da Hot Wheels, até a pintura é diferente de outros carrinhos, né? E desde quando criança, às vezes minha mãe comprava de outro, eu não gostava. Gostava do Hot Wheels. Então, quando você faz um serviço bem feito, né? Quando você cria um produto bom, olha o nível de consciência, de tamanho que chegou o Hot Wheels, né? Desde a criança até o idoso gosta de carrinho da Hot Wheels. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Eu mesmo brinquei bastante, viu? É, Tá doido. fala. Ô, João, e falando já em excelência em serviço, cara, o seu Instagram é um Instagram que eu gosto de passar tempo, cara. Porque eu vejo que o seu serviço é feito com excelência e com gosto. Cara, eu fico ali, você é muito criativo nos vídeos ali, você é muito dinâmico ali, cara, eu fico preso. Eu passo ali, eu entro, vou entrar no Instagram do João. Você passou na minha timeline, eu entro e fico ali caçando os vídeos ali e me chama muita atenção por conta da excelência no serviço. Cara, essa característica de ser excelente, de se entregar, de fazer tudo muito bem feito, é desde pequeno, você lá na infância já tinha essa característica de fazer tudo, se dedicar e se entregar em algo que você for fazer? Cara, eu acho que desde criança, não, mas ao longo do tempo você vai vendo que você precisa ser bom nas coisas, né? E muitas vezes o ser bom vem de referências com pessoas que você tá do lado mesmo. Porque pra gente ser bom em alguma coisa, até um curso que eu fiz com o Whindersson Nunes, ele fala que a gente precisa muito de referência. Então as nossas referências que fazem a gente mudar, às vezes, a nossa alimentação, o nosso modo de viver, as músicas que a gente escuta, o serviço que a gente faz. Então eu acho que esse detalhe mesmo veio quando eu comecei a trabalhar no Lava Jato com 15 anos, que eu via que o Diego, né, que era o meu ex-patrão, ele tinha esse cuidado muito especial, e se você for ver hoje, ele tem um Gol GTI 93, se vocês forem ver, Tá zero. zero. Muita Legal. gente já quis dar um preço alto no carro e ele não vendeu, porque ele realmente cuida dos bens dele. Eu acho que a referência dele, para mim, veio me ajudar muito para atingir o que eu atingi até hoje. Eu acho que foi uma pessoa que realmente fez a diferença na minha vida sem muitas vezes ele saber, né? Mas por isso que é importante você ter boas referências. Você está num lugar
E você tá ali para aprender, para absorver aquilo que a pessoa Sim. tem para passar de melhor. Isso é vantajoso. A humildade é você ver o que você tá errando e ver o que você precisa melhorar. E as referências das pessoas boas fazem isso, né? Você refletir o que você precisa tá sempre melhorando. Ô, João, emendando essa análise de se entregar com excelência ao que se faz e desde pequeno olhar para o carro e ver algo como a forte atração, vamos assim dizer. Bom, uma breve apresentação tua, qual seria? Porque todos estão assistindo aqui, quer saber, a gente começou já falando, né? O João tal, você viu que já tem a ver com o carro. Então, o que hoje o João, ele tem como autoridade no assunto? Qual que é a especialidade do João hoje? Olha, quando eu iniciei, o meu intuito era lavar carro. Só que ao longo do tempo a gente vê que o lavar carro não é o mais importante, mas realmente o que é a transformação que a gente gera na pessoa com o serviço que a gente oferece. Então hoje eu falo que a gente cuida da saúde e segurança das pessoas através do serviço estético automotivo. Então a gente não vende uma lavagem automotiva, a gente vende um cuidado. Porque se você for analisar quantas pessoas não sofrem acidente quando o tempo está chuvoso igual hoje, por conta de visibilidade. E apenas um produto que a gente aplica no para-brisa, ele já melhora a qualidade da viagem e a segurança do cliente. Então hoje, para quem tem algum negócio, não focar em vender o serviço, mas focar na transformação que aquele serviço vai gerar na pessoa. E esse estar observando o cuidado através desse teu serviço foi a partir de qual momento? Lá do Lava Jato que você teve? Não. Ou esses olhar foram sendo aguçados por mesas que você sentou? Enfim, como que foi? Primeiramente mesmo foi um curso que eu fiz online. Foi um curso que eu fiz online e a minha esposa emprestou o dinheiro que eu não tinha na época, porque o serviço que eu prestava era muito barato, eu não sabia cobrar, porque normalmente quem está iniciando no ramo às vezes não tem o real cuidado de investir no conhecimento. E quando eu fiz esse curso, me abriu muita mente. E é um curso que eu estava com muito medo de fazer e não ter o retorno. E depois que eu coloquei o pé na água, a minha esposa me incentivou a comprar, ela emprestou um dinheiro. E graças a Deus deu certo. E esse conhecimento que eu obtive nesse treinamento, ele me ajudou muito. Então, para quem tem muita gente que tem preconceito com treinamento online, mas foi através desse treinamento que me ajudou muito a elevar o nível de conhecimento e elevar o nível também de qualidade de trabalho e mostrar para as pessoas o que realmente importa você oferecer o serviço para ela. Mudou o foco, né? Mudou Porque o foco. aí você começou a prezar por esse olhar de cuidado. Porque nesse curso eu aprendi sobre gatilhos mentais também, é como vender o serviço. E gatilhos mentais, para quem nunca ouviu falar, se a pessoa ir a fundo no gatilho mental, tem muita instrução boa para que realmente a pessoa saiba vender um trabalho. Que bacana. E aí, Daniel? Você viu? Pode mandar. Você viu que uma coisa linka a outra. Nossa, tem que tomar calma, cara, pra você começar a falar. Ô, João, e hoje você está dedicado aos cuidados automotivos. Faz uma janela de quanto tempo você tem dedicado a essa área? 7 anos. 7 anos. E de lá pra cá, qual foi o nível de evolução que você, de uma coisa puxou a outra, foi fazendo sentido e hoje você tem essa autoridade no assunto de ser referência aqui na região nesse cuidado automotivo? Acho que uma coisa sempre vai puxando a outra, né? Mas quando a gente vê uma oportunidade, a gente não deixa ela passar. Porque, por exemplo, esse curso me ajudou bastante. A pandemia, quando muita gente fechou os seus negócios, a gente sempre pediu a Deus para que nunca deixasse isso acontecer. E eu até estava conversando com ele, no meio da pandemia foi da onde a gente saiu de um aluguel de R$500 para ir num aluguel de R$2.000 no meio de uma pandemia que todo mundo estava fechado. Mas foi porque também o dono da casa que a gente tá, ele acreditou em mim, sem conhecer muito pouco eu. Só que ele viu em mim um potencial, que é o Alessandro, um empreendedor muito bom aqui em Prudente. E ele acreditou em mim sem até eu mesmo acreditar em mim. Agora a gente já volta naquele ponto, né? Por isso que é muito importante ter pessoas boas do seu lado, porque às vezes as pessoas que estão do lado estão acreditando mais em você do que você mesmo. Então, quando você tem uma pessoa boa do seu lado, você acaba entrando num nível que você nem imaginaria que você entraria. Isso que é o interessante. E aí foi esse momento que você subiu o degrau.
Ah, 7 anos fui pra com cá, medo, você foi não- subir. não foi Dá fácil. medo, é? A barriga No gela, né, meio ô da Daniel? pandemia, cara. Gela, Vixe Maria, cada passo. Só que eu Gela, acho gela. que foi um pontapé muito bom que ele me ajudou a dar, porque aí eu fui encontrando outros meios, por exemplo, o digital. Que aí eu comecei a gravar conteúdo no YouTube, conteúdo no Instagram, começar com tráfego pago no meio da pandemia, isso ajudou muito. Inovar, que foi trazer um equipamento que ajudava a tirar bactérias dentro do carro. Então, na vida a gente tem dois caminhos para trilhar. O caminho que você vai ficar só com pessoas que estão te atrapalhando a chegar no objetivo e com pessoas que estão te ajudando. Normalmente, onde vai te ajudar vai ser o ciclo onde vai ter menos pessoas. Por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo com quem a gente tem do lado. E porque para a gente crescer, a gente precisa ter do lado pessoas que realmente acreditem em você, né? Boas referências, né? Sim. Show. Ô, João, quando a gente fala estética automotiva, uma pergunta bem clara, bem simples. O que que diferencia a estética automotiva do lavar carro, por exemplo? É que Só para complementar, e o porquê que você escolheu esse caminho de querer sair da zona de conforto, de romper um pouco do lavar carro? Porque eu vejo que tem empreendedores que, vou lavar carro, beleza. E fica ali por anos e anos só lavando o carro e não se especializa no caso da estética automotiva, de se dedicar mais para poder chegar em um lugar diferente, sabe? Sim. Olha, eu acho que o que me ajudou muito a sair do Lava Jato é ver que eu tava lavando, por exemplo, 8, 10 carros num dia, eu tendo um faturamento muito baixo. Aí eu comecei a conversar também com pessoas que já estavam na estética automotiva e via que às vezes elas faziam 10 carros no mês, elas tinham um faturamento meu que fazia 80. Aí nisso que já foi dando os gatilhos para querer mudar mesmo. E eu vi também que eu tava chegando muito estressado em casa. Fazia muito trabalho e muito estresse. Quando eu mudei para estética automotiva, eu aprendi a vender serviços em cima do serviço que a pessoa vinha buscar. Então, por exemplo, a lavagem em si, ela é o pão da padaria. O pão fica lá no Sim. final. Aí você atrai a pessoa para você vender outros serviços. Mas para isso, para você conseguir vender outros serviços, você precisa identificar o problema que a pessoa está passando. Porque muitas vezes até os carros que chegam, eu sempre faço um teste e mando para o cliente. Muitas pessoas falam: nossa, eu nem sabia que estava essa sujeira aí. Por isso que a gente precisa mostrar para que a gente consiga vender serviços em cima de outros serviços. E o que me fez mesmo migrar do Lava Jato para a estética automotiva era o tempo de qualidade, porque eu via que eu não estava tendo tempo de qualidade. Para mim, hoje, se eu não fazer algo que me ajude financeiramente, psicologicamente, emocionalmente, eu não faço. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem bastante cliente. Se eu vejo que na conversa com essa pessoa, a pessoa está tirando energia emocional, eu não faço serviço para essa pessoa. Eu prefiro ficar parado lendo um livro ou fazendo alguma coisa do que vender serviço para uma pessoa que vai me dar trabalho. Não vale, né? Não vale, não compensa. Interessante, cara. É bom a gente estabelecer limites, né? Limite Até onde a gente vai. e enfim. também um público-alvo. Porque muitas Sim. pessoas querem vender para todo mundo, tem a frase, né? Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Por isso que é muito importante a gente definir realmente o público-alvo que a gente quer realmente alcançar. Show. Estética automotiva, para a nossa audiência entender de forma simples, vai de qual momento a qual momento e a pessoa tem uma outra experiência do que é essa estética automotiva. Como Sim. que é? A estética automotiva em si, para quem realmente leva a fundo, é você realmente cuidar não somente da parte estética, mas também da segurança do cliente. Igual, por exemplo, em moto, a gente não costuma passar palitinho no pneu, porque pode acontecer do pneu ficar molhado e a pessoa escorregar. Então, a gente tem que se preocupar com o produto que a gente compra, com a técnica que a gente usa e também se preocupar realmente com o cliente. E a estética automotiva, ela serve, igual eu já falei, né, não somente para cuidar da parte externa, mas também do interno, principalmente questão de fungos, bactérias que as pessoas nem acham que tem dentro do carro. Então, a estética automotiva, em comparação ao Lava Jato, o Lava Jato é aquele serviço rápido, que a pessoa precisa rápido, o mais rápido possível. É um serviço que eu não quero, porque eu via que sugava muito a minha mente. Eu não gosto de gente me ligando toda hora. Hoje em dia eu não atendo telefone. É o WhatsApp, porque eu sei que me cansa. Tava me dando muitas crises de ansiedade quando o meu telefone tocava. Então, por isso que a gente precisa se conhecer. Se você está num ramo de negócio, que você está vendo que está cansando a sua mente, que você não está tendo prosperidade financeira e você está dando murro em ponta de faca, ou você reinventa, você inova, ou você migra para outro ramo, porque só vai te cansar. Então, o que se resume é a estética automotiva, você vê esse cuidado primeiro com a saúde, A saúde, hoje, porque para o mim, ponto que você colocou,
o motoqueiro cair por conta de um pretinho que foi passado num dia de chuva, que ele vem ali, a saúde dele vai ser afetada. Num acidente, no momento ali inusitado. Então você primeiro preza pela saúde e aí num todo você tem um serviço para colocar, porque a maior parte dos brasileiros, tem muitos brasileiros hoje que vivem mais dentro dos seus carros do que às vezes em casa. Você pega um Uber, por exemplo, né? O serviço dele é dentro do carro. E olha o tanto de gente que ele pega, né? A gente não sabe como é que vive outra pessoa, né? Quando um cliente pega um carro que ele pegou seminovo, eu sempre indico para ele fazer uma higienização, mesmo se o carro tá aparentemente limpo. Porque a gente não sabe como é que tá o filtro do ar-condicionado, como tá a turbina de ar-condicionado, como é que tá o banco, aparentemente pode estar limpo. Mas na hora que você extrai a sujeira, você vê que realmente tá muito sujo. E você vê que essa classe de motorista de aplicativo, com todo respeito, claro, mas como eles trabalham com o carro, passam muito tempo ali, mas é só de trabalho. Eu acredito que tende a deixar um pouco de lado o cuidado com a estética automotiva, que é saúde, não é nem tanto pelo carro. Às vezes a gente quer lavar o carro ali é o carro, vou cuidar do carro. Não, é a sua saúde que tá em jogo, né? E muitas vezes, igual você falou, na ferramenta de trabalho, a gente esquece de cuidar das nossas ferramentas de trabalho, né? Se a gente não cuida do carro, se a gente não cuida principalmente da nossa saúde, que é uma ferramenta de trabalho, a gente muitas vezes pode cair. Eu conheço até primo meu que ele teve que desligar do trabalho que ele estava tendo porque ele viu que ele não ia conseguir continuar. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer, né? Eu acho que isso hoje é o mais importante. Até o livro do Augusto Cury, Ansiedade, Como Vencer o Mal do Século, ele fala que as pessoas que elas não se automapeiam, elas levam seus conflitos para o túmulo. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer, ver o que a gente precisa mudar. A mudança não é fácil, mas quando a gente tem um propósito definido, a gente consegue mudar. Ô, João, o João, a hora que olha esse trajeto e vem todo o sentido de cuidar da saúde através do seu serviço dentro dos carros, veículos, moto e tudo mais, faz sentido, às vezes, em quem você se olhava, inspirava, o dom que você tem hoje ali, bem aquecido, que é o que você soube selecionar muito bem, porque quando a gente sabe selecionar que tipo de cliente a gente vai atender, é porque a gente já se descobriu e selecionou a habilidade que nos faz feliz, vai. E como foi pra você hoje? Olhando pro João lá de trás, tá todo meio... E hoje faz sentido, que faz essa análise, faz sentido esse dom que Deus te deu, vamos falar assim, e trabalhar quando a gente tem habilidade ali, passa a hora e a gente nem vê, né? É isso? Cara, eu gosto muito do que eu faço, viu? Porque eu acho que, não somente financeiramente, mas, por exemplo, a gente ter tempo de qualidade. Por isso que a gente tem que escolher muito bem o que a gente faz. Então, eu vejo muita gente que, às vezes, não desmerecendo alguns trabalhos, mas às vezes a pessoa ganha 20, 30 mil reais, só que ela não tem tempo de qualidade para ficar com a família final de semana. Eu acho que, para mim, hoje, um serviço, hoje, o que eu faço, eu gosto muito, porque eu consigo organizar o meu tempo em cima disso. Consigo buscar meu filho na escola, consigo levar sem aquele apavoro todo. Empreender não é fácil, mas quando você empreende no que você gosta, eu acho que igual você falou, né? O tempo passa que você nem vê. A gente precisa escolher estar com pessoas boas, né? Quando a gente está com pessoas boas, também o tempo passa e a gente não vê. E empreender na estética automotiva, para mim, foi algo muito importante, porque principalmente para minha mentalidade, porque eu acho que empreender é muito maior desafio do que você trabalhar de funcionário. Por mais que quem é funcionário ache difícil, empreender é muito mais, porque você tem que lidar consigo mesmo, você tem que lidar com o funcionário, você tem que ser o pai, você tem que ser o patrão, você tem que, às vezes, emprestar um dinheiro para o funcionário para ele pagar uma conta igual a gente estava conversando, senão ele não vai trabalhar direito. Então, hoje, o maior desafio mesmo, eu acho que é lidar com o emocional. Com o emocional. João, foi perguntar? Não, vai. Cara, eu vejo que assim, hoje em dia, a gente entra num negócio ou cursa uma faculdade por conta da grana, Sim. né? E a gente vê que isso ao longo do tempo desgasta muito, né? Sim. Como você bem citou aqui, no começo você entrou para, vou lavar carro ali e tal, e você viu que isso foi te desgastando muito, né? Foi te consumindo ali a ponto de você falar, pô, não é isso que eu quero. E você optou pelo quê? Pela qualidade de vida.
Eu acredito que dentro dessa jornada você teve que mergulhar em conhecimento, buscar livro, Sim. buscar ajuda, buscar curso para poder se desenvolver e buscar qualidade de vida ao invés de grana. Sim. Que hoje em dia é o que a maioria da galera tá buscando. Então, o pessoal que tá, vou abrir um lava-jato. Saiba que a grana vai vir, com certeza, com esforço, com dedicação, com certeza. Mas o João já tá deixando aqui de dica já antes de começar, que é desgastante, você precisa se organizar para manter também uma qualidade de vida. Como que foi para você essa jornada de buscar esse conhecimento, desenvolver? Foi, tipo, uma escolha consciente ou você se viu ali desesperado? Desesperado, falando, meu, não tem mais o que fazer, preciso de ajuda e vou buscar conhecimento. Foi, cara. Como que foi isso aí? Na hora que você tá no desespero, você busca muita ajuda em referências, né? E eu lembro que eu tava lendo um livro que ele chama Revolucione o Seu Futuro, que é da doutora Rosana Alves, é um livro muito bacana. E ali ela fala o seguinte, que não tem como a gente ter uma alta performance no empreendedorismo se a nossa saúde física, o nosso emocional, os nossos relacionamentos não tiverem condições satisfatórias. E quando eu vi esse trecho, eu comecei a prestar muita atenção no meu estilo de vida, principalmente em relação à atividade física. Porque não tem como a gente ter um emocional bom se a gente não estiver cuidando da nossa alimentação, se a gente não praticar exercício físico e se a gente não ter confiança em Deus. Tem algo muito interessante também que eu gosto muito de estudar, é sobre os 8 remédios naturais, que é o quê? Ar puro, luz solar, água, atividade física, alimentação saudável, descanso, temperança e confiança em Deus. Quando você vê isso, quando você atua com isso na sua vida, você melhora muito. Até tem um centro de reabilitação adventista que ele chama Cevisa, e ele usa esses 8 remédios naturais para curar dependente químico, para curar pessoas em depressão, e tem tido resultados extraordinários. Então, quando você usa e abusa de itens naturais que Deus deixou para nosso auxílio, eu consegui melhorar muito o meu emocional. Consegui melhorar mesmo. Mudou o seu jogo. Mas foi na hora do desespero, cara. Na hora que a água bate na bunda, né? A gente Cara, se vira. Desespero. Mas tem momentos que o problema é bênção pra nós, né? O problema, eu sempre gosto Não vamos de nem pensar falar dessa como forma. problema. Foi um desafio um pouco mais elevado, como aqui gravamos no episódio anterior aqui com outro convidado, com uma outra convidada, que ela falou, trocar a palavra de problema por desafio. Então subiu o nível, Exatamente. né? Eu sempre gosto de E pra trocar você isso. foi assim. Foi, cara. E se especializar em vitrificação, essa parte que o carro fica ali, é uma técnica que evita o risco? Como que é que funciona? Ela evita em partes, porque eu sempre falo para quem faz esse serviço tem que tomar cuidado com o pós-vitrificação. Porque se você investe ali R$1.000, R$2.000 num trabalho e você não sabe dar manutenção disso, não vai adiantar de nada. Então, antes de eu vender qualquer serviço, eu sempre observo como que essa pessoa cuida. Por exemplo, eu não costumo vender vitrificação para quem mora no sítio. Porque eu sei que uma hora ou outra pessoa vai bater ali a água e praticamente ela vai perder o investimento, porque a água de poço mancha mais do que água com cloro. Então eu costumo analisar como que a pessoa vai cuidar. E por isso que eu faço muitas perguntas antes de eu fechar um serviço, porque é muito importante também fazer pergunta para o cliente e ver o que você consegue vender. Você sabia que a água do poço e a outra é Cara, diferente não pro carro? sabia. Aí. Não Pela sabia. a composição dela mesmo. Ah, é? A Caramba. composição. Eu achava- A nossa região ela tem muito calcário, né? Então na hora que seca, meu Deus, cara. Eu achava que a água da cidade, a água comum, assim, que era pior. Tá com cloro mancha menos. Caramba. É que tem o trabalhar ali, né? Das ações químicas ali com pra cloro deixar ela mancha no. bem menos. Aí, mais uma informação, ó. Não Elevando a consciência. Não Ô, João, sabia. vai, você quer falar? Pode falar. Eu tô. Show. Ô, João, e além da vitrificação, instalação de PPF em insufilme. São técnicas ali diferenciadas Sim. também. Alguns de uns serviços que a gente busca em ajudar o cliente. PPF, fala de forma prática, rápida. É uma proteção de pintura transparente, né? Traduzindo, né? Então é uma proteção que normalmente a gente indica para quem viaja muito. Porque hoje o custo maior que tem na produção de um carro é a pintura. E eu sempre falo, você consegue trocar um motor, você consegue trocar uma roda, você consegue trocar uma fiação do carro inteira, mas a pintura, se você trocar, desvaloriza muito o valor do carro. E quando você não investe desde zero em uma proteção, acaba com o tempo desvalorizando. É como se fosse uma película? Que nem, por exemplo, aqui no meu celular tem. Ah, Você não tá. vê, tá vendo? Aqui é a película PPF que está no Entendi. carro. Pronto. Nossa. Então você tem uma solução aí para economia
de quem tem um carro aí que quer... Então, geralmente o pessoal que tira zero ou seminovo, Geralmente, como que é? quem tira zero é o público que mais faz. É. É o público que mais faz. E junto isso... Você já chegou a envelopar carro? De trocar de cor? É. Não. Não? Não. É algo que eu não quero. Mas já teve experiência? Não, graças a Deus não. Mas amigos meus já teve. Muito trabalhoso. É muito Por que você não quer? Porque normalmente... porque Experiências normalmente... O cara já não quer mais, ele não quer ter mais dor de cabeça, ele tá pensando pela qualidade de vida. Porque normalmente quem busca esse tipo de trabalho é gente que às vezes não tem condição de pintar um carro inteiro e ela busca envelopamento. Só que aí que a pessoa se engana, porque o envelopamento ele não é barato. O custo do material ele não é barato e as pessoas acham que é só o custo do material, não tem o custo de mão de obra da pessoa que está aplicando. Porque às vezes a pessoa acha que é só a película, vamos supor, vai gastar uns R$1.500 de película. E a mão de obra às vezes é 5.000. Mas a pessoa não sabe que ela precisou saber o que é tensionar o material, saber a temperatura, tirar a memória de material para que o material ele ancore 100%, tomar cuidado com a temperatura que exerce na peça, tomar cuidado com o tempo tá úmido, muda tudo. Então tem todo um cuidado que o profissional tem que ter. Aí ela acha que é só o custo do material. Então é um público-alvo que eu não quero trabalhar, não desmerecendo ninguém, porque tem gente que faça. Mas voltando na questão emocional, eu não quero. Eu fujo de coisa que... Pelo tanto Tire de minha informação paz. que você nos trouxe, pelo tanto de informação que você nos trouxe do assunto, você já deve ter tentado fazer, ou pelo menos procurado pra saber como funciona pra fazer, né? Eu sim, procurei. Sempre quando eu vou, Explicado. sempre quando eu implanto alguma coisa, eu sempre testei ela antes em alguma coisa. Ou no meu carro, ou às vezes no carro de amigo, para não passar uma experiência ruim pro cliente. Ô, João, e você observando hoje o teu serviço, você usou o meio digital como sendo um potencializador Sim. da tua habilidade. Como foi estar se dedicando a essa... Porque em alguma das minhas mentorias, eu falo exatamente isso. Quando a pessoa se dedicou a vida a fazer uma instalação do negócio na cidade física. Ele buscou a melhor fachada, ele buscou um ponto comercial adequado, ele montou uma vitrine fantástica, ele treinou a equipe de forma eficiente para que acolha bem cada cliente, ele treinou o gerente dele de vendas para que não perca a venda. E na cidade digital, a hora que começa a se instalar o negócio na cidade digital, que aí você muito bem colocou, você teve alguns cuidados que você se dedicou. Um deles, esse esclarecimento via canal do YouTube, foi um canal muito orientador. Sim. E você teve alguns números bacana e as tuas redes sociais também. Como que foi esse instalar o teu negócio nesse ambiente, na cidade digital? Eu acho que foi um divisor de água muito grande. Porque no digital você consegue alcançar muitas pessoas que você não alcançaria se você não tivesse no digital. Igual hoje lá não tem fachada, eu não quero pôr, justamente por conta disso. Então quem passa lá na frente nem sabe de onde é. Por quê? Porque eu trabalho com o digital. Então a pessoa que já vem pelo digital, ela já vem mais consciente. Então fica muito mais fácil da gente vender o serviço, fica mais fácil da gente ganhar tempo com ela. E quem não tá no digital hoje, por mais que ele possa, não, tá dando certo até hoje. Se não tá, você tem que estar, porque lá na frente vai dar ruim. Porque, por exemplo, com experiência de tráfego pago, para prestação de serviço, o cliente vai ver você hoje, ele não vai comprar de você amanhã. Pelo que eu analisei, normalmente a pessoa demora de 4 a 6 meses para fechar uma venda comigo do tráfego pago que eu fiz lá atrás. Por isso que é importante começar o mais rápido possível, porque nunca é tarde, mas a gente precisa começar. E a internet foi um divisor de água gigantesco para alavancar o negócio, porque muitas pessoas bate a cabeça, não sabe porque não tá vindo cliente, não sabe porque não alavanca seus negócios, muitas vezes porque não tá no digital mesmo. E esse estar observando esse universo e dedicando também, você tem um curso, né, que você tá preparando alguma coisa nesse sentido. Tá fazendo sentido para você esse caminhar por essa via digital? Tá me ajudando muito, porque, por exemplo, o retorno que eu vou ter no curso, com o tráfego pago, eu precisei investir 5% do valor que eu vou ganhar. Então, olha como é que a escala é maior. A escala é muito grande. Claro que tem outras coisas também que tem em volta, né? Tem certificado, tem o tempo que a gente gasta, tem os investimentos que a gente teve com equipamento eletrônico que a gente precisa. Mas hoje, quem não tá no digital, por pouco tempo vai sobreviver, porque não tem como. Não tem como. As pessoas hoje no digital, hoje,
o Vila Romana, que é uma loja de eletrônico, tem um monte de coisa, ele tá a 1 quilômetro de casa. Eu não vou, prefiro pedir no Mercado Livre. Pela facilidade. Então, olha como é que o digital, ele movimenta tudo, né? Então, desde a prestação de serviço até a venda de equipamentos, curso, mentoria, quem não tá no digital não vai ficar sólido por muito tempo. Então, por isso que é importante o digital. Extremamente importante digital. Com certeza. Eu vejo que, no tempo que eu te acompanho, João, que a gente se conhece, Sim. eu vejo que você deu um boom, assim, podemos dizer dessa forma, no seu conteúdo no Instagram, no YouTube. Eu acredito que vocês têm mais de 20 mil no YouTube. Tá com 19 alguma coisa, se eu não me No engano. YouTube. 20 E mil No no Instagram. Instagram. 20 mil no Instagram, acho que 18, 19 no YouTube. Você teve que batalhar muito. Eu vejo que você é o cara faz tudo pelo negócio, né? Eu vejo que você trabalhou no Instagram, enfim. Sim. Você que optou por buscar isso ou você tem alguém que te ajuda? Tipo, você que faz tudo, que edita, que grava, enfim, como que é essa parte pra você? É a questão de edição, eu que faço. A gravação também. Porque hoje a gente tem mecanismos que facilitam muito a gente não precisar de algumas mãos de obras. Então, por exemplo, tem aplicativo que já dá o corte pronto pra gente, eu não preciso fazer. Se às vezes às vezes eu faço muito vício de linguagem, ele já corta e já dá sem vício de linguagem. E por isso que a gente volta no digital, né? As ferramentas, elas estão ajudando a gente a eliminar o máximo de mão de obra possível. A gente vai precisar de mão de obra o resto da vida, não tem como. Mas o que a gente puder eliminar de mão de obra acaba ajudando bem. Otimiza também, né? É Otimização uma de tempo. otimização de custos, uma facilidade na comunicação. Porque o ponto principal eu vejo hoje, com experiência de causas, visitando cada cliente, observando a mentoria, na mentoria ali, é o seguinte: a venda presencial, que é o famoso abordar, ouvir o cliente e colocar realmente o remédio eficiente à dor que ele apresentou, está na comunicação. Então, a hora que você se posicionou em querer se comunicar nesse ambiente digital, você soube trilhar caminhos e pontos de observação. Sim. Hoje está fácil para você, talvez, eliminar um serviço ali de um audiovisual, vamos assim dizer, de um filmmaker, de um editor. Tá fácil. Mas antes você teve que trilhar alguns caminhos para dominar o assunto também, né? Sim. Então foi uma observação que você teve que pegar a mão na massa, observar, treinar, aprender para vender mais com qualidade, né? E aí esse conteúdo você se comunicar certo claro que com a tua audiência. Algum momento a gente vai precisar, né? Que nem hoje tem o Fábio Figueirinho que me ajuda muito. É um cara que tem uma visão muito boa de empreendimento. Não sei se ele já veio aqui, o Fábio. Ainda não. Vamos. Já deixa o convite aqui. Qual que é o nome dele? Fábio Figueirinho. Você conhece? É um cara que me ajudou muito, cara. Ô, Fábio. Me ajudou muito. Vamos fazer um convite pro Fábio aqui? Vamos sentar na bancada consciente aqui, Fábio? Vamos vir. Ser entrevistado, hein? Muito bom, cara. Ele tem muita ideia bacana. Ele que me ajudou muito a tirar vício de linguagem. Legal. Ele teve paciência comigo de gravar conteúdo. Às vezes a gente ficar 1 hora para gravar 5 minutos, porque ele tava preocupado em realmente me ajudar. E aí a gente volta, né? Esse é os tipos de pessoa que a gente tem que ter do nosso lado, né? Legal. Porque são pessoas que, independentemente do grau que você esteja, mesmo se ele tá na escada lá em cima, ele tá preocupado com você que tá lá embaixo. Esse tipo de pessoa ajuda muito a gente mesmo. João, quer falar? Não, vai. Falando ainda do digital, a gente acabou de citar aqui, você tem suas redes sociais aí bem trabalhadas e tal. Eu acredito que você tem um público que te acompanha, que é fiel ali. E eu acredito que tem muita gente que tá começando, porque a gente, quando tá começando, a gente busca referência. Falando do digital, o que você recomenda para essa galera que tá começando? Se já dar de cara no digital ou não? Espera um pouco, melhora suas habilidades, começa a criar conteúdo ali ou não? O que você recomenda? Eu acho que deve ir uma coisa de cada vez, porque hoje a gente tá se espelhando muito, infelizmente, em pessoas que você acha que elas têm aquilo e acaba não tendo. Atropela as coisas, né? Porque elas estão colocando conteúdos que só para encher a mente da pessoa. E tem que começar um passo de cada vez. Não é fácil, a gente muitas vezes desanima quando às vezes a gente vê uma estética automotiva com vidro em volta, com o piso tudo bonitinho, com as paredes bonitas, mas a gente se esquece que o começo ele é muito importante para você saber trilhar até onde você vai chegar. Mas é um passo de cada vez. A pessoa que está começando no operacional, faz o operacional, deixa o boca a boca rolando. Se vê que o boca a boca não está sendo eficiente, começa a aprender sobre o tráfego pago, porque ajuda muito, não precisa investir muito. Sabendo, hoje tem muito conteúdo online de graça no YouTube que você consegue absorver. Seu canal tá lá, né? Pra isso. Canal.
Mas hoje a internet ela ajuda muito, mas é um passo de cada vez. Não atropelar. E não ficar, às vezes, buscando referência em alguém que está muito longe de você, né? Às vezes uma É. pessoa próxima pode te ajudar muito mais do que você É imagina. porque é comum, né? Nos dias de hoje, a gente tá ali na rede social, a gente tá fazendo algo, vê alguém que faz também, e a gente querer se julgar, vou fazer igual essa pessoa, porque tá dando viralização, tá dando engajamento, enfim, eu vou fazer igual. E a gente acaba atropelando mesmo, igual você falou, né? Interessante. Ô, João, agora eu tô chegando no momento. Que pena que a prosa vai terminando aqui, pô. O tempo passa rápido, né? Você vê? Calma. Nossa, já foi mais de uma hora, sério. Não, mais ou menos. Vamos chegando finalmente, mas vamos lá. Tem um momento ápice que a gente tem provocado aqui, Choque. tá? Que é. Oh! Spoiler. Vamos eletrificar agora aqui. Ai, caramba. O choque real de consciência que você teve. Qual que foi aquele momento que você observou e falou, pá, pum, bateu o choque e fez todo sentido na tua caminhada, nesse olhar de criança, observando um Hot Wheels. E hoje um adulto que é expert no assunto e faz acontecer. Que momento foi o choque? Olha, te falar exatamente é difícil, mas eu acho que o choque vem principalmente quando você sai da casa dos pais, né? Que você. Esse é um choque obrigatório. Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, tem que pagar energia. E eu acho que isso é muito bom. Eu acho que é bom a gente sair da zona de conforto, que isso é muito importante. E você sair da zona de conforto, você vai ter desafios, que muitos desafios você vai conseguir vencer sozinho, mas vai chegar um ponto que você não vai conseguir vencer. Que aí chega o quê? Que você precisa de uma confiança e uma dependência total de quem? De Deus. Se você pode ser o melhor profissional que for, você pode ganhar o dinheiro que você ganha, fazer o dinheiro que você faz. Vai chegar um momento que o caminho vai se afunilar, que você vai ter tudo, mas você vê que se você não tiver Deus, você não tem nada. Então hoje, o que eu tento mais fazer é diariamente, todos os dias de manhã, é me conectar com Deus. Porque eu sei que quando eu não faço isso, as coisas não vão bem. Então, para quem já tá se afunilando para um caminho e não sabe onde ir, se não for Deus na vida, realmente, a pessoa ela não consegue trilhar um caminho bacana. E quando você depende de Deus, você acaba levando os fardos com mais facilidade. E os desafios da vida, eles servem sim, quando a gente tem uma mentalidade, eu sempre falo que quando você tem uma mentalidade boa, os desafios, os problemas, eles são educacionais. Se você tiver domínio sobre a sua mente, não estressar com o problema, você consegue vencer. E eu aprendi na dificuldade, porque apesar de muita gente me achar calmo, quando eu tô sozinho, quando eu estava sozinho em alguns momentos, eu dava murro na parede. Então, quando eu vi que isso não era saudável para mim, eu comecei a prestar atenção. E eu fui ver que, por exemplo, biologicamente, se a gente fica estressado, o que acontece? O nosso corpo ele entra no estado de luta ou fuga. Quando você tá no estado de luta ou fuga, o seu coração bombeia sangue para onde? Ou para a mão, que é para você lutar, ou para o pé, que é para você fugir. E diminui diminui o fluxo sanguíneo no córtex pré-frontal, que é relacionado com as decisões. Então, por isso que é interessante você se conhecer, você realmente pedir para Deus que ele te ajude, porque existem 1 milhão de artigos científicos com pessoas que depositam a sua confiança em Deus e eles conseguem resolver os problemas porque o coração ele tá bombeando sangue para onde realmente importa. E por isso que se tiver alguém assistindo isso e não sabe para qual caminho vai, é estudar sobre Deus e entender qual que é o propósito de Deus na vida de cada um. Porque só assim realmente a pessoa ela consegue ter um norte na vida e realmente consegue seguir o caminho mais fácil. Que aula, meu amigo. Amigo, quanto que é a mentoria? Rapaz, tá doido. Faça as suas considerações finais aí, e daí eu já vou pedir para ele considerar os finalmente também. João, as considerações finais, eu queria fazer uma pergunta. Bem resumidamente, para você, o que é empreender? Cara, eu até vi uma frase esses dias que empreender você acordar todos os dias desempregado. Isso é desafiador, porque muitas vezes você não sabe qual que é o faturamento que você vai ter o mês que vem, o que pode dar errado num dia, porque tem semanas que dá muito certo, aí às vezes chega na outra semana, a gente finaliza sexta-feira com um prejuízo. E empreender você
tá mais preparado para os problemas do que para as bênçãos. E quando você se fortifica nisso, quando você fortifica a sua mente que você vai ter problema, você consegue enfrentar o problema muito mais fácil. Porque eu sempre falo, quando às vezes acontece alguma coisa lá dentro, eu falo, se tem um problema, existe uma solução. Então não vem com essa que não tem uma solução. Se surgir um problema, automaticamente tem a solução, é só a gente procurar. Mas empreender é desafiador, mas quando você anda com pessoas certas, frequenta lugares certos, cuida da alimentação, cuida da saúde, tem confiança em Deus, as coisas elas se alinham de uma forma extraordinária. Eu sempre gosto de falar para as pessoas sobre o poder que tem uma oração. A oração, ela movimenta muito o universo para nos ajudar. Tem até um trecho de um livro da Ellen White que eu aconselho vocês lerem. Ela tem livro de diversas formas. Tem sobre mente, sobre espiritualidade, sobre a vida de Jesus. E ela menciona muito sobre a gente cuidar da nossa espiritualidade. A gente cuidar da oração. Porque a oração, ela é uma conversa que a gente tem com Deus. E ela fala que a oração, ela é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros dos céus, para derramar os limitados recursos da onipotência. Então, esse trecho, ele é muito forte, porque as pessoas, elas não estão abusando desse relacionamento com Deus, que é a oração. A gente tem, às vezes, muito preconceito, né? Quando a pessoa nos chama para fazer uma oração, às vezes, ou fala que ela está orando por nós, mas se as pessoas soubessem e abrisse a mente para a gente ver o poder de Deus e o cuidado dele com a nossa vida, tudo ficaria diferente, mas por isso que a oração é importante. Uau. Tá vendo? Esse desenvolvimento pessoal na tua carreira profissional, sempre com apoio ao divino, que é a tua base, que a gente tem visto, Sim. faz todo o sentido de hoje você poder declarar que a pessoa com sucesso é ter base firme, aonde se sustentar? Tem. Porque se Seria não for isso? Deus na nossa vida, a gente fica. Quantas vezes eu não pensei em desistir e minha esposa que me deu o auxílio, né? Que bom. E ela que me incentivou a começar a ler, porque eu era uma pessoa que odiava ler. Mas quando você tem um objetivo, você tem um propósito, você vê que a leitura ela é fundamental para o crescimento. Eu sempre falo, o livro é o conhecimento mais barato que as pessoas vão obter. Então isso que é interessante. Eu tenho certeza que quando você tem um propósito, que propósito é aquilo que você deseja alcançar. Quando você tem um propósito definido, os livros que você lê, o tempo que você passa estudando e meditando, ele é um investimento, ele não é uma perca de tempo. Que aula, jovem. Propósito definido. Napoleão Hill fala disso no livro dele, sobre propósito Nossa, definido. é muito bom esse Interessante. livro. Já vamos estender um outro convite para continuar a nossa prosa, pode ser? Com certeza. E aí, nesse próximo momento, a gente vai aprofundar esse olhar um pouco mais detalhado na parte do empreendedorismo e detalhes. Eu vou falar depois na época, Sim. porque eu vou deixar um spoiler, uma Sim. pulga atrás da orelha da audiência. O que será que vai falar? Pois é. Beleza? Consideração final, se fosse dar agora, por conta do nosso tempo, qual que seria para nossa audiência uma mensagem de 1 minuto aí que seja, para a pessoa ter esse despertar de consciência bem de forma clara? Olha, eu estava até pensando esses dias sobre isso, né? É um assunto muito interessante. Muitas vezes a gente passa por problemas, a gente tenta dar murro em ponta de faca e não consegue resolver os problemas. E tem um trecho, até novamente mencionando Ellen White, que ela tem vários livros, igual eu falei, e é um dos últimos escritos dela, que é Testemunhos Seletos, volume 3. E ela fala aqui o seguinte, ela fala a respeito da vida dela. Ela diz que, analisando a vida dela até aquele exato momento, ela pode dizer, louvado seja Deus. E ela continua falando, a gente só tem medo do futuro se a gente se esquece a maneira poderosa que Deus agiu em nós no passado. E se isso que a gente tem que focar, a gente só tem medo do futuro se a gente se esquece do cuidado que Deus teve com a gente lá no passado. Por mais que às vezes pode ter uma pessoa que não acredita em Deus, vai chegar um momento que você vai aceitar Jesus e você vai ver o cuidado que ele teve com você até esse exato momento. Seria Não gratidão, tem como né? fugir. Gratidão. Gratidão. Então, a palavra de ordem nessa gratidão. linha aí seria a gratidão, né? Gratidão é uma palavra poderosa, é um poder gigantesco quando você acorda e fala, eu sou grato pelo que eu tenho, agradeço pelo que eu tenho e se for da vontade de Deus eu vou ter mais. Maravilha! Você que está nos assistindo, aqui tem um conteúdo muito especial. Você que gosta da área de carros, tem aqui alguém que dedica tem essa habilidade, esse dom que Deus deu para ele, e ele gosta de compartilhar
essa experiência, né? Essa descoberta também que ele viu que se sente bem em abençoar você através do serviço dele. Então você curta, comenta, compartilha. E tá aqui mais um momento transbordador na vida da nossa audiência. Então, João, desde já eu te agradeço por esse momento. Você viu que a prosa passou rápido, né? Já Parece que faz 10 minutos que a gente e tem muito. Já esticamos o convite pro próximo. Não, maravilha. Então, que a nossa audiência seja alcançada por esse conteúdo. E mais uma vez, meu amigo Daniel. Na bancada. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Certinho, ô João. E você, faça isso. Eleve a consciência, curtindo, comentando, compartilhando. Envia pra alguém. Tem alguém que está precisando dessa mensagem. Boa, boa!